Vamos fazer um exercício rápido. Pense por um instante no seu quarto, nos objetos, na arrumação, no que ele significa. Agora, pense no planeta Terra. Continentes, oceanos, países. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, e se eu disser que a geografia é justamente a ciência que conecta essas duas pontas, que liga o nosso espaço mais pessoal ao mundo inteiro? É essa ideia que a gente vai explorar hoje. Então, o nosso roteiro hoje é como se fosse um zoom out, sabe? A gente vai sair do micro para chegar no macro. Primeiro, vamos entender o que é geografia de verdade. Depois, a gente mergulha no nosso lugar, no que a paisagem nos revela, em como o mundo está sempre se transformando, como a gente organiza esse espaço todo e, por fim, como tudo isso muda completamente nosso jeito de ver as coisas. Ok, vamos começar direto ao ponto, quebrando um mito. Muita gente ainda acha que geografia é só aquela matéria de decorar capitais e nomes de rios, né? Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. A geografia de verdade vai muito, mas muito além. É uma ferramenta essencial para a gente entender o mundo em que vivemos, que está sempre, sempre mudando. Beleza. Se não é só sobre decorar mapa, então, qual é a da geografia? O que ela estuda de verdade? Essa pergunta é a nossa chave mestra para tudo que a gente vai ver aqui. E a resposta é o espaço geográfico. Esse é o grande protagonista da história. Pensa assim, o espaço geográfico é como se fosse o grande palco onde a vida acontece. Não é só a natureza pura e intocada. É a natureza que nós, seres humanos, modificamos o tempo todo com o nosso trabalho, nossa cultura, nossas cidades. É, no fim das contas, o mundo moldado pelas nossas mãos. E para a gente entender esse conceito gigante de espaço geográfico, o melhor jeito é começar pequeno, bem pequeno, pelo que está mais próximo, pelo que a gente sente. Vamos falar sobre lugar. Mas o que é um lugar? Olha, não é só um endereço qualquer no mapa. Lugar é aquele espaço que tem significado, que tem afeto. É a nossa casa, a rua da infância, a escola, aquela praça onde a gente encontrava galera. É onde a gente constrói laços, cria uma identidade. É onde a gente se sente em casa, sabe? É o sentimento de pertencer. E o exemplo de um quarto é perfeito para isso. Pensa bem, um quarto não é só um conjunto de 4 paredes com móveis dentro. É o nosso refúgio, o nosso canto, um lugar cheio de coisas que contam quem a gente é. É a tradução exata do que a geografia chama de lugar. Ok, agora que a gente entendeu o que é lugar, vamos abrir a porta e dar um passo para fora. Vamos ampliar nosso campo de visão e falar sobre o que a gente percebe ao nosso redor. Vamos falar de paisagem. Paisagem é basicamente tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar em um espaço. E aqui tem um detalhe super importante. Não é só o que a gente vê. É a visão, claro, mas também são os sons da cidade, o cheiro de chuva na terra, o movimento das pessoas. A paisagem é uma experiência completa, que envolve todos os nossos sentidos. E a gente pode dividir as paisagens em dois grandes grupos. De um lado, temos a paisagem natural. É aquela onde a natureza ainda comanda o show, sabe? Com rios, florestas, montanhas. Do outro lado, a gente tem a paisagem humanizada, que também pode ser chamada de cultural. É o mundo que a gente construiu, cidades, estradas, plantações, é a marca da nossa ação no planeta. E essa ideia de paisagem humanizada leva a gente para o coração da geografia de hoje. A gente precisa entender que o mundo não é uma foto parada, estática. Ele está em constante transformação. E adivinha quem são os principais agentes dessa mudança? Nós mesmos, os seres humanos. Tem um pensador brasileiro genial, o geógrafo Milton Santos, que resumiu isso de um jeito incrível. Ele dizia que o espaço é feito de duas coisas que não se separam: um sistema de objetos e um sistema de ações. Os objetos são as coisas que a gente constrói, as casas, as pontes, as fábricas. E as ações são o que a gente faz nesses lugares, nosso trabalho, nossa vida, nossa cultura. É essa dança entre o que a gente constrói e o que a gente faz que realmente cria o mundo. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa nossa capacidade de transformar as coisas, é fundamental entender que existem dois tempos rolando ao mesmo tempo. Tem o tempo geológico, que é o tempo da Terra, medido em bilhões de anos, o tempo que leva para uma montanha se formar, e tem o tempo histórico, que é o nosso tempo, o tempo da humanidade. É um tempo bem mais curtinho, mas o nosso impacto no planeta nesse período é gigantesco e super acelerado. Olha só essa imagem, é impressionante. A Baía de Guanabara, lá em 1894. Quase toda natural, né?
Agora, olha a mesma vista, em 2018. Em pouco mais de 100 anos, o que não é nada no tempo do planeta, a ação humana transformou tudo. Isso aqui é o tempo histórico em altíssima velocidade. É a prova visual do nosso poder de moldar o mundo. E como é que a gente faz essa transformação toda? Ah, de todos os jeitos possíveis. A gente constrói casas e cidades inteiras, rasga o mapa com estradas e pontes, planta, cria gado, corta florestas, cava o chão atrás de minério, enfim. Cada uma dessas coisas vai, tijolo por tijolo, alterando a natureza e construindo o nosso espaço geográfico. Mas não basta só transformar. Depois que a gente ocupa e modifica o espaço, a gente precisa organizar. E aí que entra um outro conceito geográfico super importante, especialmente para entender política e poder. Vamos falar de território. Território não é só um pedaço de chão. A palavra-chave aqui é poder. Território é um espaço que tem dono, que é controlado por alguém. Sabe quando a gente ouve "este território é nosso" ou "aqui quem manda somos nós"? É exatamente isso. É uma área com fronteiras bem definidas, onde um grupo, um governo exerce poder, cria regras, leis, exerce soberania. E o melhor exemplo disso é só olhar para um mapa mundi político. Cada país pintado de uma cor, com suas fronteirinhas bem desenhadas, aquilo ali é a representação visual do conceito de território no planeta todo. Cada cor é um país, com seu governo, suas leis. É a grande organização do poder no espaço. É claro que toda essa transformação e organização do espaço tem consequências, né? A gente usou e abusou dos recursos naturais, poluiu rios, o ar, e isso gerou problemas ambientais seríssimos. A conta começou a chegar. Por isso, o mundo todo passou a se preocupar e a se reunir em grandes conferências, como a de Estocolmo, lá em 72, e as famosas Rio 92 e Rio +20 aqui no Brasil, na tentativa de achar um caminho mais sustentável. Bom, a gente percorreu um caminho bem legal até aqui. Agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas formam uma imagem completamente nova do mundo. Então, o grande lance é este. Agora a gente tem as ferramentas. A gente tem o lugar, que é o espaço do afeto, a paisagem, que é o que a gente percebe com os sentidos, o espaço geográfico, que é esse grande palco das nossas ações, e o território, que é o espaço do poder. Com essas 4 lentes, dá para ler e entender o mundo de um jeito muito mais rico, muito mais profundo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso, como será que fica o olhar sobre o próprio bairro? De repente, aquela rua não é mais só uma rua, ela é uma paisagem humanizada. A pracinha vira um lugar cheio de memórias. O bairro todo está dentro de um território, com suas regras. É o espaço geográfico vivo, sendo construído todo dia na nossa frente. Quando a gente começa a ver o mundo com esses olhos da geografia, ele fica muito, mas muito mais interessante.